Mateus capítulo 10, versículo 28. Diz assim: e não temais o que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temer antes aquele que pode fazer perecer na sepultura a alma e o corpo. Está errado. Aqui está dizendo inferno. Certo? Inferno. Está aqui falando sobre inferno. Agora vamos, outra parte. Morreu, acabou tudo não, está vendo aqui? Morre o corpo, a alma continua e ninguém pode matar. Aqui está dizendo claramente na escritura. Agora vamos, livro de Lucas, capítulo 16. O que a Bíblia está dizendo é isto. É isso que nós vamos aceitar. Capítulo 16, versículo 19 ao 31. Diz assim: a parábola do rico e do Lázaro. Esse é o tema que tem, mas na Bíblia não tem, em canto nenhum aqui tem um nome parábola, quando se fala aqui. Aqui diz assim: ora, havia um homem rico, e vestido de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalando esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daqueles, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Foi lá para a sepultura, não? Mas morreu. Foi levado para o seio de Abraão, não tem como. E morreu também um rico e foi sepultado. O que é que foi sepultado? O corpo dele. O que é que a pessoa faz na sepultura? É o corpo. Versículo 23. E no inferno, que a palavra Hades, ergueu os olhos estando em tormento. Alguém já viu algum defunto em tormento dentro do sepulcro? Sim ou não? Não. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Um morto, ele pode ver alguma coisa dentro da sepultura? Sim ou não? Não. E clamou dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Não existe tormento dentro da sepultura, mas esse rico foi sepultado. E no inferno, não na sepultura, ergueu os olhos estando em tormentos. Então existe sim o inferno, e pessoas que vão para o inferno, nesse momento, estão se lembrando de tudo que eles fizeram aqui na terra. Lembra da família, lembra de tudo. Aqui está dizendo claramente. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste nos teus bens na tua vida. Está falando da vida aqui na terra. E Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. No céu tem consolação, no inferno não tem o quê? Tormentos. Versículo 26. E além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Lembre que aparece o nome aqui, vós. A palavra vós significa o quê, irmão Ezequiel? Voz? É. Voz é em relação às pessoas do discurso. Aí tu vai entender. É a primeira... É a segunda pessoa do plural pessoal do caso reto. Concluindo e resumindo, vós está significando pessoas, mas muitas pessoas. Não é só uma pessoa. Tu é uma. Vós é mais de uma pessoa. Voz é o plural de tu. Como se tivesse outra pessoa. É outra pessoa. Vós. Então aqui, quando se fala nós, está dizendo que havia, com o Lázaro, havia Abraão e o Lázaro, né? Havia esses dois. E talvez tinha mais. Nós. E vós, se só tinha o rico na sepultura, se ele estava na sepultura, por que falou vós então? Aqui ele estava no inferno, e lá não estava só o Lázaro, tinha muitas outras pessoas. Reparou aí? Que tremendo, que a palavra de Deus revela aqui. Vós, de sorte que e disse além disso, está posto um abismo entre nós e vós. De sorte o que os que quisessem, então não é só um, é outras pessoas que estavam sendo atormentadas lá. Quisessem passar daqui para vós, não poderiam. Poderiam. No plural, não no singular. Nem tampouco os de lá passar para cá. Não tampouco os. Se fosse ele só aqui, os de lá. Está falando de outras pessoas, não estava só o rico lá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mande a casa de meu pai. Ou seja, ele se lembrou da vida na terra. E pediu para que
alguma pessoa viesse aqui na terra, pois tenho 5 irmãos, que na verdade tinha 5 irmãos essa pessoa que morreu, para que eles dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. É um lugar de tormento, e que aqui está dizendo, que ele disse assim, olha, eu tenho 5 irmãos. Onde é que tinha esses 5 irmãos? Na terra. Vão lá, avise eles lá para eles não virem para esse lugar aqui, que está um lugar de tormento. Estava muito preocupado. Mas era tarde demais. Olha o que diz. Disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-os. Então, e disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitam. Então, ele aqui estava morto sim. O corpo dele estava morto. Estava na dimensão do mundo espiritual. Agora, outra coisa que chama a atenção aqui, que alguns que defendem que não há um inferno após a morte, falam que aqui é uma parábola. Me prove se aqui é uma parábola. Aqui não é uma parábola. Aqui é uma realidade. Aqui não tem canto nenhum parábola. Se havia, é porque acontecia mesmo. E quando Jesus ilustrava, Jesus não pegava mentira para ilustrar uma verdade. Ele pegava a realidade para ilustrar as verdades. E nenhuma das parábolas do Senhor Jesus foi usado nome de pessoas históricas, como Abraão. E qual é a parábola que ele usou? Se aqui é uma parábola, em outras parábolas, nunca ele usou nome de pessoa histórica, como Abraão. E aqui ele usou o nome Abraão. É bom chamar a atenção de todos os que estão lendo a palavra de Deus. E outra coisa, se o inferno é a sepultura, se esqueceram de explicar esse versículo. Livro de Provérbios, o capítulo 23, versículo 13 e 14. Livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 13 e 14. Diz assim, não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isto morrerá, que fala de morte. Né? Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Aqui está dizendo que o pai e a mãe devem dar conselho, castigar o filho na medida certa, para não matar. E aqui diz claramente que castigando a criança, ela poderá ser livrada do inferno. Muito diz que o inferno é a sepultura. Como se pode livrar uma criança, um ser humano, da sepultura? Se todo mundo vai para a sepultura. Hã? Se todo mundo vai para a sepultura, então para que advertir a criança para não ir para a sepultura? Isso não tem cabimento dentro da própria Escritura. Então aqui fala do inferno, alma do inferno. Então temos que entender que o céu é para cima, o caminho da vida, e o inferno é para baixo, que é o caminho da morte. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Dedé dormiu. Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Diz assim, para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Existem 2 caminhos, um caminho que leva ao céu e outro caminho que leva ao inferno. O caminho que leva ao céu é o chamado caminho da porta estreita. O caminho que leva ao inferno é chamado o caminho da porta larga. Igual diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Pode ler, Moisés. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, há 2 caminhos e há 2 lugares após a morte. O caminho que você segue aqui enquanto está vivo é o lugar onde você vai depois que você morrer. Se você anda num caminho estreito, que é em Jesus Cristo, de acordo com a palavra, quando você morrer, morrerá em Cristo e irá para o céu. Irá para o paraíso. Livro de Lucas, capítulo 20. Livro de Lucas, capítulo 23. E o versículo 43. Livro de Lucas, capítulo
capítulo 23, versículo 43. Achou, irmã? Pode ler, irmã Luciana. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Então Jesus falou para aquele ladrão que estava na cruz: hoje você estará comigo no paraíso. É o céu, maravilha. Glória a Deus. Então, sabendo disto, existe o paraíso e existe o inferno. Né? Existe um lugar para os ímpios e um lugar para os justos. Existe um lugar de felicidade eterna, que é chamado de vida eterna, e existe o castigo eterno. Livro de Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 e o versículo 46. Mateus capítulo 25, versículo 46. Pode ler, irmão. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Tá vendo aí? Existe o tormento eterno e a vida eterna, que é com Jesus Cristo lá no céu. Essa é a verdade da palavra de Deus. E a maior vitória do diabo, uma das maiores vitórias de Satanás, dos demônios, do diabo, é fazer que o ser humano não acredite que ele existe e nem que existe o inferno. E o ensinamento que diz que existe, que não existe o inferno, que não existe vida após a morte, é um ensinamento que não vem da Bíblia, mas vem de demônios. E alguns têm na apostasia tem entrado, apostatado da sua própria fé. Né? Por dar ouvido a esses ensinamentos que não são bíblicos, são antibíblicos. Embora eles usem a Bíblia, mas distorcidamente e fora do seu contexto natural e coerente das Escrituras Sagradas, de uma hermenêutica e de uma exegese boa e sadia. Também existem outros tipos de doutrinas, que são doutrinas de demônio. Vamos partir para outro tipo de doutrina, que é ensinado manipulando as pessoas, para levar as pessoas a acreditar numa coisa que não está na Bíblia, que não é da Bíblia, não é da palavra de Deus, é um ensinamento que procede dos demônios. Qual é? Vamos aqui para outro ensinamento. Por exemplo, o ensinamento de cultuar seres humanos, de adorar ser humano, adorar a criatura. Existe ensinamento que adora a criatura. Existe o ensinamento de pessoas que ensinam que deve cultuar, adorar criaturas. Por exemplo, livro de Romanos. Romanos, o capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aqui está claro que tipo de pessoas estão honrando a criatura, servindo a criatura mais do que o Criador. Isso é uma verdade que está sendo propagada e ensinada pela muitas religiões, pelo budismo, pelo islamismo e por muitas outras correntes religiosas que ensinam que o homem é Deus e pode evoluir e assim por diante, inclusive na teologia da nova era. São todos ensinamentos que vêm do diabo. É o diabo que quer que a pessoa cultua ele, ou leva a pessoa a cultuar seres humanos. Livro de Mateus, capítulo 4. Jesus responde. Capítulo 4. E o versículo no 8. Mateus, capítulo 4, versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia. O diabo faz de tudo para nós adorar a criatura. O diabo quer que nós adoramos as criaturas, que Deus, que é o Criador, Ele quer desviar a verdadeira adoração. Como Ele faz?